Olá, queridos, sejam bem-vindos ao quinto episódio da série Semana Santa. Nesses 7 episódios, nós estamos falando de fatos que ocorreram antes da morte de Cristo e fatos que ocorreram depois da morte de Cristo. Nosso objetivo é de que nesses 7 episódios nós tenhamos a oportunidade do encontro com o poder transformador da pessoa de Jesus, que por meio do Espírito Santo pode revigorar nossas expectativas, nossa fé, nossa vida e fazer transformações profundas que nós nem imaginamos. Sejam bem-vindos a esse quinto episódio e vamos saber agora qual é o tema de hoje. Nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso de número 4 e o verso de número 5. Vamos ler. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Bom, a nossa reflexão se baseia na quinta-feira, né? Como é que foi a quinta-feira de Jesus? Na parte da noite dessa quinta-feira, né? No findar desse dia, no caso, no pôr do sol, né? Desse dia, os judeus geralmente eles se reúnem para fazer uma alimentação, né? A alimentação final, que na verdade é uma reunião em torno da mesa para um momento, no caso, de reflexão do como é que foi a luta do dia. E ali estava, no caso, a única janta, a última ceia, no caso, o último momento antes da morte de cruz de Jesus. E esse momento esse emblemático. Emblemático por quê? Porque o próprio Jesus ele pede que os seus discípulos pratiquem esse ato repetitivas vezes até que ele volte, né? É um símbolo, no caso, da morte, ressurreição e vida eterna por meio da pessoa de Jesus, a Santa Ceia. E nesse momento, o que mais fica emblemático, além do vinho que representava o seu sangue e o pão que representava a sua carne, é a atitude de Jesus que marca até os fatores psicológicos dos discípulos. Jesus sempre se apresentou aos discípulos como um líder, como um mestre, né? E ele o era, né? Muito mais do que um mestre, um Deus, né? O próprio evangelista João, ele diz de que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso quer dizer que a contemplação da pessoa de Jesus não é simplesmente de que alguém que apareceu ou surgiu do nada, né? Ele é o próprio Deus encarnado. E olha, nessa compreensão, veja o que o próprio Deus encarnado, ele faz com os seus discípulos. Ele tira suas vestimentas, no caso de cima, né? Coloca, no caso, uma toalha em volta do seu corpo, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés empoeirados dos seus discípulos, se curvando diante dos seus discípulos, porque o fato só de lavar os pés não é simplesmente assim um ato que nos impressiona, mas o que nos impressiona é de que essa atitude é uma atitude de pessoas que trabalhavam no serviço da casa, eram os escravos, né? Aqueles que viviam, no caso, a serviço do dono da casa. E agora essa atitude de Jesus vai impressionar porque Jesus se curva diante dos discípulos, diante dos seres humanos imperfeitos, falhos, né? Limitados, e começa a realizar, no caso, uma obra, no caso, de testemunho do amor, da manifestação de amor, de humildade. Esse é o maior exemplo para a Igreja de Cristo nos últimos dias, né? O amor, a humildade, não se achar que somos melhores do que ninguém, né? Todos nós somos iguais. E o próprio Jesus, ele está representando isso, está mostrando isso em pessoa. O próprio amor encarnado, né? Está dizendo como é que realmente nós amamos, né? Às vezes a gente tem a tendência, no caso, de falar, olha, eu te amo, isso e aquilo, mas o próprio Jesus depois dá uma lição para os discípulos dizendo, olha, se vocês, que eu sou mestre, eu fiz isso, vocês devem fazer com vocês. Porque entre vocês não vai existir maior ou menor.
Vocês precisam ter essa unidade, essa compreensão de que todos são importantes, tá? E ninguém é melhor do que ninguém. Fica aí, então, no caso, essa mensagem da parte de Jesus para o nosso coração. Que você não seja melhor do que a sua esposa, você não seja melhor do que o seu esposo, que você não seja melhor do que os seus filhos, mas que em unidade de amor, na pessoa de Cristo, nós possamos ter uma unidade, no caso, concentrada de amor, de bondade, de benevolência, ajudando um ao outro. Que também a Igreja de Cristo siga esse exemplo. Vamos orar nesse momento? Querido Senhor, nós entregamos, Senhor, tudo aquilo que somos e temos em Tuas mãos. Lhe pedimos perdão pela arrogância, pelo desejo de poder, de capacidade de querer ser melhor do que o outro. Nós entregamos nos Teus pés e rogamos que o Teu amor encha o nosso coração, tão quanto a sua humildade. Batiza-nos com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre.